Olá, queridos irmãos, queridas irmãs e queridos amigos que nos acompanham no canal da Igreja em Camaçari. Hoje daremos continuidade à leitura do nosso alimento diário, que tem por título geral Como Ser Feliz. Semana 2, segunda-feira. E antes de começar esse vídeo, você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Dê seu like, ative o sininho para receber notificações e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. O tema de hoje é a incumbência do Pai, edificar a igreja. Em Mateus 28, versículos 18b a 19 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Para desfrutar da mensagem dessa semana, intitulada Espírito de Sabedoria e de Revelação, precisamos orar para que o Senhor nos dê um coração puro, ilumine os olhos do nosso coração e conceda espírito de sabedoria e de revelação. Assim equipados, poderemos perceber que Deus habita na eternidade e, mediante sua presciência, usou de misericórdia ao nos escolher antes da fundação do mundo e nos predestinou para ser conformados à imagem de seu Filho primogênito. À medida que somos santificados, justificados, conformados, a expressão e a unidade de Deus se manifestam em nós. A unidade do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, e nossa unidade com o Pai, por meio do Filho, nos farão participar da glória do que Deus é e tem. Antes, Deus tem a expectativa de que geremos frutos que não estão relacionados com obra, capacidade ou conhecimento humano, mas são frutos do Espírito, produzidos por meio de nós. Só podemos louvar ao Senhor pela providência e pelo maravilhoso arranjo divino que nos conduziu do estudo do Evangelho de Mateus à Epístola aos Efésios. O livro de Mateus nos apresenta o Rei do Reino dos Céus. Ao nascer, ele recebeu o nome de Jesus, pois veio para salvar seu povo dos pecados dele. Ele também recebeu o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, 23b. Jesus passou por todas as dificuldades, sofrimentos e tribulações profetizadas no Antigo Testamento para ser nosso Salvador. Como Rei do Reino dos Céus, ele veio buscar pecadores. Para isso, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho do Reino, encontrando pessoas aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Igualmente hoje, aleluia, as pessoas sofrem debaixo do jugo do império das trevas, aguardando que lhe preguemos o Evangelho, a fim de transferi-las para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o Senhor. Jesus também chamou 12 discípulos e os enviou para pregar o Evangelho, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por fim, ele foi a Jerusalém para sofrer nas mãos dos principais sacerdotes e anciãos do povo e morrer de forma cruel e injusta na cruz, como malfeitor. A morte, porém, não o deteve, aleluia, e ao terceiro dia ele ressuscitou e voltou como Espírito, gerando a sua igreja em ressurreição. Mateus 16 registra que Jesus, o Filho de Deus, foi incumbido de ser o Cristo, segundo a vontade do Pai, que
que também o ungiu para gerar e edificar a igreja. O Senhor está edificando a igreja para que as portas do Hades não prevaleçam contra ela, estabelecendo o reino dos céus na terra e removendo a usurpação da autoridade de Deus pelo príncipe deste mundo. Depois de ressuscitar, Jesus disse aos discípulos: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Agora, louvado seja o Senhor, aleluia, chegou a nossa vez de responder ao chamado do Senhor e cumprir nossa comissão, edificar o corpo de Cristo. É com esse espírito que abrimos a maravilhosa epístola aos Efésios, sobre a qual faremos um voo panorâmico. Logo no capítulo 1, o Senhor nos mostrou que a missão que Deus incumbiu à igreja não é obter um produto terrenal, material, resultado de conhecimento e capacidade humana. O produto que o Senhor deseja obter é resultante de toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Somente Deus pode fazer o que Ele quer, mediante o dispensar divino. Assim, Ele tem de derramar a bênção espiritual para que a igreja cumpra seu propósito. O Senhor revelou-nos um grande segredo para receber a bênção espiritual nos lugares celestiais. A nossa fé. Basta crer. Crê e recebe. Quem não crê, não recebe. O caminho para receber a bênção é crer com simplicidade e obediência. Se cremos, recebemos a bênção do Pai, a eleição e a predestinação. Dentre tantas pessoas, Deus nos escolheu, nos elegeu e nos predestinou. Em Romanos, Paulo nos diz que a eleição está relacionada exclusivamente a Deus. Ele é o Criador e tem direito sobre nós. Assim como o oleiro tem direito sobre o barro e pode produzir da mesma massa vaso para a honra e vaso para a desonra. Esaú e Jacó ainda eram nascidos e Deus já havia escolhido. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Gênesis 9:13. A eleição não depende de obras realizadas pelos homens. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Nós fomos alcançados, aleluia, pela bênção do Pai, a eleição e a predestinação mediante a determinação de Deus. No final do Evangelho, de Mateus 28, vemos o Senhor incumbindo os discípulos de edificar o corpo de Cristo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos, né? E agora chegou a nossa vez de responder ao chamado do Senhor e cumprir nossa comissão, que também é edificar o corpo de Cristo. E na Epístola aos Efésios, para tanto, Deus nos revelou que vai obter essa edificação não por meio do nosso conhecimento e capacidade humana, mas mediante um dispensar divino, ou seja, Ele tem de derramar toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em nós, a igreja, para que possamos cumprir seu propósito. E o segredo para receber a bênção espiritual nos lugares celestiais, nossa fé. Ou seja, basta crer que recebe. Que você tenha um bom dia, que Deus te abençoe.